Durante anos, isso foi apenas um boato, mas agora o lendário destruidor de tanques chegou à Ucrânia. O Centauro B-1 italiano já está nas mãos do 78, o Regimento de Assalto Aéreo separado da Ucrânia, e está prestes a transformar a frota de tanques russa em um verdadeiro ragu à la bolonhesa. Então, vamos ver por que essa peça de blindagem vai se destacar e mudar a guerra na Ucrânia. Para entender por que o Centauro é ideal para a Ucrânia, precisamos ver para que ele foi projetado. A história do Centauro B-1 tem início na Itália, dos anos 1980, durante a Guerra Fria, quando o exército italiano, importante na OTAN, enfrentava a ameaça soviética e o risco de uma guerra europeia. Precisavam de um blindado que suprisse a lacuna entre tanques pesados e veículos leves de reconhecimento. Na época, o exército italiano usava principalmente tanques Leopard 1 e os antigos M47 e M60 Patton americanos. Esses tanques eram potentes e blindados, mas pesados, lentos e caros de manter. Depois de ver como o AMX-10 reconhecimento 8x8 da França foi eficaz nos conflitos africanos, na década de 1970, planejadores de defesa italianos buscaram uma opção parecida, porém mais móvel. Um caça-tanques sobre rodas que pudesse se deslocar por longas distâncias, fosse leve o suficiente para transporte aéreo e ainda tivesse poder de fogo suficiente para destruir os tanques soviéticos mais modernos. Hoje, é exatamente disso que a Ucrânia precisa. Um veículo rápido e móvel que possa atacar com força, especialmente agora que a Rússia está colocando em campo aqueles mesmos velhos tanques soviéticos. A Itália iniciou o projeto Centauro em 1984, envolvendo Iveco, Fiat e Otomara no desenvolvimento do conceito. A Iveco Fiat fez o chassi e a tração, e a Otomelara ficou com o canhão e os sistemas da torre. O design começou em 1986, e no ano seguinte, os protótipos já operavam. A resposta foi muito rápida, e mostrou como o novo projeto era simples e confiável. Em 1991, o Centauro B-1 entrou em serviço no exército italiano. Cerca de 400 unidades foram feitas até 2006, quando o foco mudou para o Centauro 2, que entrou em serviço em 2021. O Centauro foi feito para velocidade. O chassi 8x8, com rodas, oferecia mobilidade excepcional, impulsionado por motor Iveco Bento 6, turbo diesel, de 520 cavalos. Nas estradas, ele era rápido, pode atingir 100 km por hora e percorrer mais de 800 km sem reabastecer. Fora de estrada, seu desempenho superava a maioria dos veículos sem esteiras. Com apenas 24 toneladas, o Centauro pesa quase metade de um M60 Patton e é bem mais leve que o Leopard 1. Isso faz diferença na Ucrânia, onde blindados pesados muitas vezes atolam na lama antes da linha de frente. O peso leve também oferece vantagem estratégica. Um C5 Galaxy leva 4 Centauros, enquanto 2 Pattons ou um M1A1 ocupam todo o compartimento. É fácil de dirigir, com volante e pedais como um carro. Além disso, ele é fácil de manter em campo, e na verdade, nem é um tanque de verdade. Canhão blindado de alta velocidade, ideal para campos de batalha como o da Ucrânia. Agora, vamos às coisas boas. O Centauro B-1 possui canhão Otomera de 105 mm, capaz de perfurar blindagem soviética. É totalmente estabilizado, com uma capa térmica para mantê-lo frio sob fogo e um sistema digital de controle de tiro. O atirador e o comandante têm miras estabilizadas, imagem térmica e telêmetro a laser, permitindo ao Centauro acertar alvos com precisão em movimento. Na época, era tecnologia de ponta. Isso faz o Centauro acertar alvos com precisão, parado ou em movimento rápido. É seguro supor que os modelos enviados à Ucrânia têm atualizações modernas e mantêm a precisão mortal na guerra atual. Diferente do AMX-10 francês, o Centauro usa munição padrão OTAN de 105 mm, perfurante, autoexplosivo antitanque e autoexplosivo. Isso lhe dá versatilidade contra alvos blindados e não blindados. Transporta 40 projéteis, 14 na torre e 26 no casco. Possui metralhadora de 7,60 e 2 mm para apoio e outra antiaérea. A tripulação tem 4 membros: motorista, municiador, atirador e comandante.
Esse design é de um veículo focado em mobilidade, rapidez de redesdobramento e apoio à infantaria com capacidade anti-blindagem, em vez de focar só em confrontos diretos entre tanques. O Centauro foi criado para combater em campos de batalha da Guerra Fria, como onde as tropas ucranianas lutam atualmente. Ele foi feito para acompanhar unidades de infantaria motorizada e oferecer uma ameaça séria aos blindados pesados russos. Enquanto consegue se mover e se reposicionar rapidamente, mantendo as operações funcionando por mais tempo e de forma mais eficiente do que um tanque de batalha totalmente sobre lagartas. O design do Centauro sempre priorizou mobilidade e flexibilidade, não força bruta. Um veículo construído para se mover rápido, se reposicionar rapidamente e apoiar a infantaria, enquanto ainda representa uma ameaça séria para blindados inimigos. Desde o início, ele foi feito para o campo de batalha da Guerra Fria. E, surpreendentemente, é o mesmo tipo de ambiente em que as tropas ucranianas estão lutando hoje. Seu objetivo não é duelar com tanques, e sim vencê-los em manobras. Ele ataca com força, se reposiciona rápido e mantém as operações mais tempo e eficiente que qualquer tanque pesado sobre lagartas. Tudo isso já foi comprovado no campo de batalha. Nos seus primeiros anos, o Centauro serviu com os regimentos de cavalaria da Itália, frequentemente sendo empregado em operações de manutenção da paz e missões da OTAN. Ele entrou em ação pela primeira vez nos Balcãs como parte da força de implementação da OTAN após os acordos de paz de Dayton e depois na Somália. Um Centauro lutou por 4 horas contra insurgentes em uma antiga fábrica de macarrão. O Centauro foi enviado ao Iraque na Guerra do Golfo de 2003. E hoje, cerca de 12 ainda atuam na missão de paz da Organização das Nações Unidas no Líbano. Esses desdobramentos deram à Itália uma experiência inestimável com o Centauro. No começo, muitos duvidaram do uso de blindados leves sobre rodas em conflitos, mas isso virou parte essencial da doutrina moderna de infantaria. E agora, décadas depois, esse mesmo conceito está sendo colocado à prova mais uma vez, desta vez na Ucrânia. Em campos de batalha com longas distâncias, frentes móveis e estradas lamacentas, o Centauro pode favorecer a Ucrânia. Plataforma capaz de atacar forte, se reposicionar rápido e seguir na luta por mais tempo. Exatamente o que a Ucrânia precisa para atacar os blindados russos mais lentos e pesados. Agora, a Itália não falou muito sobre isso. A política da Itália em relação à Ucrânia tem sido manter em segredo os detalhes sobre a ajuda militar. Relatos iniciais do uso do Centauro na Ucrânia vieram de imagens do campo de batalha. Esse sigilo é comum nos países da OTAN que ajudam, exceto Estados Unidos e Alemanha, que costumam anunciar publicamente. Existem 2 motivos principais para manter essas entregas em segredo. Eles evitam mostrar intervenção aos russos para não provocar táticas de guerra híbrida contra a Itália. Estrategicamente, eles também não querem que os russos saibam o que os ucranianos estão recebendo antes que isso realmente chegue ao campo de batalha. Italianos e ucranianos não divulgaram o número exato de Centauros enviados, mas é possível estimar com base nos dados da Itália. A Itália produziu cerca de 400 Centauro B1 ao longo dos anos. 141 vendidos para a Jordânia e 12 implantados no Líbano com soldados da Organização das Nações Unidas. Restam cerca de 250 veículos com a Itália. Como a Itália agora está mudando para o novo Centauro 2, muitos desses B1 mais antigos estão armazenados. Analistas acreditam que cerca de 50 a 60 agora estão em excesso. E se a Itália seguir o caminho usual da OTAN de manter cerca de 20% em reserva, isso deixaria aproximadamente de 20 a 40 Centauros disponíveis para doação. Essa estimativa coincide com relatos do Army Recognition e contas de inteligência no X. No entanto, só sabemos o que vemos. O Centauro, exibido em vídeo do 78º Regimento, possui blindagem extra, grades anti-acumulativas e dobráveis, como observado em blindados ucranianos e russos. A blindagem extra aciona ogivas inimigas antes de atingirem o veículo, dificultando que drones russos ou mísseis antitanque perfurem o casco. Ainda assim, o Centauro não é tão resistente quanto um carro de combate principal como o F-72. Nas imagens, os soldados ucranianos pareciam cientes disso. Um deles brincou dizendo que preferia uma blindagem mais grossa, mas acrescentou que o melhor tanque é aquele que você tem, e o pior é o que você não tem. Mas a blindagem é só parte da história. Hoje, um caça-tanques como o Centauro pode ser melhor que um carro de combate principal tradicional. A era dos tanques pesados no campo de batalha parece ter terminado. Quando os Estados Unidos enviaram tanques M1001A1 Abrams e veículos de infantaria,
M2 Bradley para a Ucrânia no final de 2023, houve muita empolgação, especialmente em relação ao Abrams. Em abril de 2024, os Abrams foram retirados da linha de frente após grandes perdas por ataques de drones. Bradley virou o favorito das tropas e ainda está em combate atualmente. Por ser menor, rápido e ágil, a blindagem grossa e inclinada pouco ajuda contra drones que atacam de cima. A Rússia aprendeu isso da forma mais difícil, como mostram vários vídeos de tanques destruídos do céu. É por isso que o Centauro faz sentido para essa guerra. Ele pode se mover rapidamente, entrando e saindo do combate em velocidades de rodovia. Hoje, no campo de batalha, velocidade e flexibilidade frequentemente superam a blindagem. Com a redução dos tanques russos e falta de tripulações experientes, a Ucrânia ganhará vantagem com veículos como este. Eles são rápidos, leves e mortais. Nas mãos dos soldados experientes e engenhosos da Ucrânia, o Centauro pode se tornar uma das ferramentas mais eficazes no campo de batalha. Com a ajuda dos Estados Unidos da América suspensa desde janeiro, aliados europeus da Ucrânia devem buscar formas eficazes de ajudar. O envio desses Centauros italianos pode não ser manchete, mas faz diferença para as tropas ucranianas na linha de frente. Uma coisa é certa: o Centauro não salvará o dia sozinho. Além de mobilidade, a Ucrânia precisa de alcance. É por isso que o Centauro combina tão bem com outro equipamento blindado que a Ucrânia está recebendo. A Grécia, outro país do sul da Europa, acabou de anunciar que está enviando o obuseiro autopropulsado M110A2 de fabricação americana. Esse cavalo de batalha da Guerra Fria é lento e pesado, mas tem fogo e alcance impressionantes. Ideal para esmagar forças russas, com o Centauro forma um pacote completo para a linha de frente. O Centauro faz ataques rápidos e cirúrgicos, enquanto o obuseiro realiza ataques profundos e sustentados. Sob um acordo de 199 milhões de euros, intermediado pela Tchequia, a 60 obuseiros M110A2, além de 150 mil projéteis de munição de 203 milímetros e milhares de foguetes Zuni de 70 milímetros e 127 milímetros. O M110A2 é uma versão um pouco modernizada do modelo da Guerra Fria. Não é questão de velocidade ou sensores, mas sim de poder de fogo bruto. Uma granada de 203 milímetros pesa cerca de 90 a 95 quilos. Ela pode carregar uma carga explosiva maciça ou cerca de 180 submunições. A combinação entre peso, explosão e alcance torna o M110A2 um divisor de águas no campo de batalha. Tchequia é fundamental na transferência do M110A2, sendo o principal centro de envio de armas à Ucrânia. No início da guerra, Praga se posicionou como um intermediário central para a ajuda ocidental, criando leis e acordos para exportação rápida, permitindo armas estrangeiras transitarem com pouca burocracia. As ferrovias até a fronteira ucraniana tornam a Tchequia ideal para ser central de distribuição da União Europeia. Nesse acordo, a Grécia envia seu excedente de artilharia para a Tchequia, que então cuida do restante. Como uma observação rápida, o papel que a Tchequia desempenha agora pode em breve estar em risco. Desde a eleição de 4 de outubro, um novo líder assumiu o poder na Tchequia, prometendo encerrar a ajuda militar à Ucrânia. Se isso acontecer, outro país vizinho pode ter que intervir para manter as linhas de suprimento abertas. Mas, voltando ao equipamento, a família M110 é um clássico da Guerra Fria. É um projeto que remonta ao final da década de 1950 e entrou em serviço no Exército dos Estados Unidos da América em 1963 como o obuseiro autopropulsado pesado da América. Ela veio dos esforços pós-Segunda Guerra para criar canhões enormes, móveis e de longo alcance. O M110 usava o canhão de 8 polegadas do obuseiro, rebocado M115. Ele instalava o canhão sobre lagartas, permitindo à OTAN fogo de contrabateria mais profundo e móvel. O projeto evoluiu com o tempo. O M110A1 dos anos 1970 recebeu cano mais longo para maior alcance. O M110A2, agora enviado à Ucrânia, ganhou cargas propulsoras mais potentes e mais poder de fogo. A história da munição do obuseiro é notável. O M110 já disparou desde projéteis de treinamento até a W-79 ogiva nuclear tática de 11 quilotons de trinitrotolueno. É o tamanho da explosão de 2020 que destruiu o porto de Beirute.
A Ucrânia talvez nem use isso, mas mostra que o obuseiro não deve ser subestimado. O M110, após quase 60 anos de uso, já tem histórico sólido em combate. Ele atuou no Vietnã nas décadas de 1960 e 1970 e retornou na Operação Tempestade no deserto em 1991, com a artilharia dos Estados Unidos da América e Reino Unido. Durante a Guerra Fria até os anos 1990, o M110 foi amplamente exportado para aliados como Reino Unido, Espanha e Países Baixos. Operadores do Oriente Médio e parceiros da OTAN ainda utilizam variantes do M110 atualmente. No total, o sistema foi exportado para cerca de 20 países e apareceu em pelo menos 12 grandes conflitos do Vietnã à Ucrânia. Ainda é utilizado por 10 nações em todo o mundo. Enquanto exércitos ocidentais adotaram armas guiadas e de precisão, o M110 ainda é utilizado. Na Ucrânia, ele prova novamente seu valor. Criado para destruir barragens de artilharia e avanços blindados, o M110 voltou. Para quebrar a própria doutrina russa, ele foi construído para combater. Para entender por que a Ucrânia precisa de um obuseiro ocidental de 8 polegadas, é preciso ver o que os russos usam do outro lado. O equivalente deles é o 2S7 Pion, um grande canhão autopropulsado de 203 mm, lançado nos anos 1970. Ele continua sendo a espinha dorsal da artilharia pesada, tanto para as forças russas quanto para as ucranianas atualmente. Mas a Rússia tem mais deles e um estoque maior de projéteis. Mesmo que o Pion tenha mais alcance, o M110A2 ainda tem poder de fogo suficiente para ser um rival sério. Ele pode fazer tarefas como negar área e fogo de contrabateria. Essas capacidades são exatamente o motivo pelo qual os planejadores ocidentais mantiveram o canhão de 203 mm em serviço por tanto tempo durante a Guerra Fria, e porque ele ainda tem um papel a desempenhar na Ucrânia hoje. O M110A2 exige mais de uma pessoa para operar, pois os projéteis são grandes e o cano deve ser abaixado para recarregar. Por isso, a cadência normal do canhão é de 3 disparos a cada 2 minutos. Por isso, o M110A2 viaja com grande destacamento. Cerca de 13 homens ao todo, 5 vão no próprio veículo do canhão: o comandante, o motorista, o artilheiro e a equipe próxima, enquanto o restante vai em um veículo de apoio, M548, que transporta a munição, ferramentas e peças de reposição. Mas quando ele dispara, todo esse esforço extra vale a pena. O projétil M106 de 203 mm tem mais que o dobro do poder explosivo de uma granada padrão de 155 mm. Ele destrói posições fortificadas inacessíveis a armas menores. A explosão é letal em 50 metros e estilhaços alcançam 380 metros. A Ucrânia receberá 50 mil projéteis altamente explosivos, 40 mil M650 High Explosive Rocket Assisted, assistidos por foguete, 30 mil M400 e 4 munição de carga incremental de fragmentação e 30 mil M59A1 duplo propósito, munição de carga incremental de fragmentação de uso duplo. Essas munições de fragmentação raras na Ucrânia são muito eficazes contra ataques em massa. Essas munições de fragmentação são polêmicas e proibidas por muitos países pela Convenção sobre Munições de Fragmentação. Ucrânia e Grécia não são signatárias, então podem ser usadas. Em uma guerra contra a Rússia, o poder de fogo das munições de fragmentação faz diferença. Agora, outra vantagem do obuseiro é que ele é surpreendentemente fácil de manter. Sem redes digitais complexas de controle de tiro, o canhão fica imune à guerra eletrônica. É tudo sobre aço, hidráulica e diesel. Até o motor Detroit 8V70 e 1T é só uma versão turbo de um modelo já usado em ônibus e motorhomes. As equipes ainda podem calcular disparos pelo método tradicional, usando tabelas de alcance, miras ópticas e observadores, como drones ou em terra. No campo, os reparos são simples, algo que as equipes ucranianas já dominam após anos com veículos ocidentais e soviéticos. Esse é o charme do M110. Robusto, simples e fácil de consertar só com ferramentas pesadas e conhecimento em motores a diesel. E em algum lugar da Ucrânia agora, provavelmente há mecânicos agradecidos pelo fato de alguns países terem decidido manter essas armas armazenadas por todos esses anos.
Em resumo, o M110A2 e o Centauro oferecem à Ucrânia o que o campo de batalha atual valoriza. O Centauro oferece fogo rápido, padrão OTAN para emboscadas e apoio à infantaria. O M110A2 ataca armas e posições fortificadas russas com profundidade e força. Em uma guerra onde drones caçam do alto, a capacidade de atingir alvos distantes e se mover rapidamente é crucial. Nenhum sistema isolado vai decidir esta guerra. Mas juntos, esses dois formam uma dupla blindada ideal, tornando a Ucrânia mais difícil de ser derrotada e tornando os avanços da Rússia mais caros a cada dia. Se você se cansou de notícias de mídias controladas por bilionários, lobistas e governo, vai adorar o Global Recaps. Nossa newsletter gratuita explica o que acontece no mundo, da guerra Rússia-Ucrânia às ações globais da China. Sem patrocinadores, anúncios, censura, filtros corporativos ou manipulação de ambos os lados. Geopolítica direta, sem filtros. Análise que muitos veículos tradicionais evitam abordar. Nós mesmos escrevemos de forma independente e respondemos a você, não a alguma diretoria em Nova York ou Pequim. Se você busca um lugar onde a verdade importa, as manchetes não são vendidas e as histórias globais são contadas como são, junte-se ao Global Recaps agora. Clique no link na descrição ou acesse globalrecaps.com para se inscrever. É grátis, leva 10 segundos e é o único e-mail que você vai querer abrir semanalmente.